Fala galera, seja muito bem-vindo a essa aula de matemática focada na banca Sesgran Rio. Nessa aula nós vamos trabalhar questões de porcentagem. Para você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil ou qualquer outro concurso organizado pela banca Sesgran Rio, essa aula aqui é para você. Então, se você quer se dar bem nesse concurso, fique comigo até o final, porque vai ter questões bem interessantes para a gente resolver aqui. A banca Sesgran Rio tem muitas questões sobre esse tema. Então, cai bastante questões de porcentagem nas provas da banca Sesgran Rio. E para você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil, essa aula serve para você que vai prestar para a carreira de agente comercial ou agente de tecnologia. Então, bora para a nossa aula. Está aqui o nosso edital, Matemática, Banca Sesgran Rio. E hoje nós vamos trabalhar porcentagens. Esse tema aqui do nosso edital. Beleza? Então, bora para a nossa primeira questão. Vamos resolver. Em outubro de 2021, segundo os dados do Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superam os depósitos em cerca de 7,4 bilhões de reais. Foram 278 bilhões de reais em depósitos e 285,4 bilhões em saques, aproximadamente, no período. Tomando-se como base o valor total dos depósitos, então, tomando-se como base o valor total dos depósitos, a diferença percentual entre os dois totais de retirada e de depósito, diferença percentual, no mês de outubro de 2021, e aí nós temos as alternativas. Menos de 2%, entre 2 e 8, entre 8 e 14, entre 14 e 20, e superior a 20. Questão típica de porcentagem, onde nós temos aqui uma diferença, que a questão nos falou, de 7,4 bilhões. Essa diferença, galera, é entre esses dois totais aqui, né? Ó, os 278 bilhões e os 285 bilhões. E a questão quer saber o quê? Ela quer saber quanto que essa diferença de 7,4 bilhões representa do total de depósitos em termos percentuais. Então, galera, a gente pode resolver de diversas formas essa questão. Eu prefiro trabalhar com uma regrinha de 3 que fica mais claro, fica mais didático para você entender. E a regra de 3 é uma ferramenta simples, rápida, e o importante é você conseguir entender e colocar em prática isso na hora da sua prova. Então vamos lá. Ó. A questão está falando para a gente tomar como base o valor total dos depósitos. Quando a questão fala isso, pessoal, ela está querendo dizer o seguinte, ela está querendo dizer que esse valor total dos depósitos é o que a gente tem que considerar como 100%. Então, isso daqui é o meu 100%, ok? E a questão quer saber a diferença percentual entre os totais de retirada e de depósito. Nós sabemos que essa diferença é de 7,4 bilhões. Então, nós precisamos descobrir quanto esses 7,4 bilhões representa do total, que no caso é o total de depósito, né? Então vamos lá, vamos montar nossa regra de 3, galera. Nós sabemos que 278 bilhões em depósitos representa os nossos 100%, beleza? Porque a questão falou que é para a gente tomar como base o valor dos depósitos. E o valor dos depósitos é o 278 bilhões. Então eu vou colocar aqui, ó. 278 bilhões, vamos lá, 278 bilhões. O bilhões a gente pode desconsiderar, tá, pessoal? Porque tanto a diferença está em bilhões, quanto o total está em bilhões, beleza? Então, eu nem preciso colocar aqui na nossa regra de 3. Então, 278 bilhões de reais representa o quê? Representa os 100%. Ou seja, eu estou considerando os 278 bilhões como o meu total. E a questão quer saber quanto 7,4 bilhões, que é a diferença entre o total de saques e o total de depósitos, representa do meu total. Então, eu vou chamar de X, para descobrir isso em termos percentuais, tá bom? E aí é só fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. O X vai multiplicar o 278, o 7,4 multiplica o 100, tá? Esse porcento aí a gente pode desconsiderar, porque o porcento de um lado da igualdade cancela com o outro porcento do outro lado da igualdade. Então vamos escrever 278 vezes x, vai ficar 278x
igual 100 vezes 7,4. 100 vezes 7,4. Muito bem. Galera, o 100 tem quantos zeros? Olha aqui, ó, tem 1, 2, beleza? Quando eu multiplico o 100 por alguma coisa, é só andar 2 casas da vírgula para a direita. Então, 7,4 aqui, ó, a vírgula está aqui, né? Andando 2 casas para a direita, ela vai sair daqui, vem para cá e daqui para cá. Ou seja, o 7,4 vai virar, na realidade, 740. Então, vai ficar 278x igual 740. E só uma observação aqui, ó. Na multiplicação por 100, eu andei para a direita, com a casa decimal. Se fosse divisão por 100, eu andaria para a esquerda, tá? Então, na divisão para a esquerda e na multiplicação para a direita. E isso vale para o 1000, vale para o 10.000, vale para o 10, tá? Ou seja, todos múltiplos de 10, a gente pode fazer essa regrinha aí que agiliza os cálculos na hora da prova. Ok? Então, vamos lá, galera. Agora eu preciso dar um jeito de deixar só o x aqui. Como que eu faço para deixar só o x aí? Eu preciso passar esses 278 para o outro lado. Se ele está multiplicando o x, quando eu passo para o outro lado, galera, ele vai ficar dividindo. Então, o x é igual a 740 dividido por 278, ok? Então, quanto que vai dar o x, galera? A gente precisa calcular, então vamos lá. Ó. Cálculo de divisão aqui. 740, vamos fazer com você, dividido por 278. Muito bem. Eu vou pegar o 740 e perguntar quantas vezes o 278 cabe dentro dele. Se eu fizer uma vez, vai ser muito pouco. Se eu fizer 3, vai passar, né, galera? Ou seja, eu tenho que pegar o 2. 2 vezes 278 vai me dar 556. Fazendo a subtração entre 740 e 556, eu vou obter uma diferença de 184, ok? 184 eu não consigo dividir por 278. Então, o que eu tenho que fazer, galera? Galera, eu tenho algum número aqui para baixar? Não, né? A gente não tem nenhum número. Então, o que a gente faz? Acrescento um zero aqui na frente do 184. Quando eu acrescento esse zero, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Quando eu coloco essa vírgula, eu já posso parar por aqui, olhar para o nosso gabarito, porque eu sei que o meu resultado deu 2, alguma coisa. O que vem depois aqui, galera, eu não preciso nem calcular, porque eu já consegui colocar o x no lugar certo, nosso gabarito, letra B. Então, esse percentual ficou entre 2% e 8%, ok? A gente não precisa fazer essa divisão completa aí, tá? Então, na hora da prova, encontrou o gabarito, vai para a próxima, beleza? Então, bora para a próxima questão. Se esse vídeo está te ajudando, galera, deixa o like aí, se inscreve no meu canal, dá essa força, dá essa moral, me ajuda a continuar te ajudando. Vamos lá, questão 6 Gran Rio 2022. Por conta de uma doença, um homem precisou fazer uma dieta extremamente rigorosa. Nas 2 primeiras semanas de dieta, ele perdeu 12,5% de sua massa corpórea e na semana seguinte ele perdeu mais 5 quilogramas. Então vamos lá, vamos destacar aqui as informações importantes. Ó. Nas 2 primeiras semanas, ele perdeu 12,5% de sua massa corpórea. E na semana seguinte, ou seja, seria a terceira semana, ele perdeu mais 5 quilogramas. Perdeu mais 5 quilogramas. Ficando com 81,25% da massa que tinha logo antes do início da dieta. Muito bem. Qual era a massa corpórea do homem em quilogramas 2 semanas depois do início da dieta? Então, ele quer saber a massa corpórea do homem 2 semanas depois do início da dieta. Questão interessante aqui, que a gente tem que trabalhar porcentagem. Vamos lá, galera, como que a gente vai resolver essa questão aqui? Primeira coisa, pessoal, vamos fazer um ajuste aqui, ó. O 12,5%, pessoal, a gente pode escrever isso de 3 formas diferentes. Da forma que está escrita aí, 12,5%, tá? Utilizando o símbolo de porcentagem. Podemos escrever também dessa forma aqui, ó, 12,5 dividido por 100, tá? Ou ainda, nós podemos escrever isso em forma decimal. Vai ficar assim, ó,
0,125. Se você fizer 12,5 dividido por 100, utilizando aquele esqueminha que eu te falei, galera, dividir por 100 é a mesma coisa que andar duas casas decimais para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, né? Quando eu divido, eu estou andando a casa decimal para a esquerda. Eu estou diminuindo o meu número. E quando eu multiplico, eu ando a casa decimal para a direita. Então, dividir 12,5 por 100 é a mesma coisa que andar duas casas decimais para a esquerda. Ou seja, a vírgula vai sair daqui e vai vir aqui, uma casa, duas casas vai parar aqui, entre o 0 e 1. Por isso que ficou 0,125. Essa é a forma decimal dos 12,5%, tá? Maravilha. Onde mais a gente tem porcentagem? Nós temos aqui, né? 81,25%, galera. Isso daqui nós podemos reescrever de duas outras formas. Através da fração, né? Que é 81,25 dividido por 100, ou seja, 81,25%, ou em forma decimal, que vai ficar 0,8125. Andamos duas casas decimais para a esquerda. Então, essa é a forma decimal do 81,25%, tá? Muito bem, galera. Por enquanto, nós reescrevemos os números em termos percentuais em formas decimais. Nós fizemos isso para facilitar os nossos cálculos, tá? E agora a gente vai organizar as informações que a questão nos dá em uma tabelinha, tá, pessoal? Essa tabela aqui é só para ficar mais didática para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, as semanas. Vou dividir aqui da massa corpórea, que é medida em quilogramas, ok? E aí a gente organiza os dados. Então, eu tenho aqui na semana 0, depois eu vou ter a semana 1 e a semana 2, e depois a semana 3, ok? Muito bem. Na semana 0, galera, ou seja, antes dele iniciar a dieta, eu não sei qual que era a massa corpórea dele, mas eu posso chamar essa massa corpórea antes dele iniciar a dieta de X, ok? Então, vou colocar aqui, ó, que X é o quê? Massa corpórea antes da dieta, ok? Que eu chamei de semana 0, beleza? Muito bem. Então, aqui na semana 0, a massa corpórea dele era X quilos, que a gente não sabe ainda quanto que era essa massa aí, ok? Beleza. A questão fala que nas duas primeiras semanas de dieta ele perdeu 12,5% da sua massa corpórea. Galera, então nessas duas primeiras semanas aqui, que é essa que eu chamei de semana 1 e semana 2, ele perdeu 12,5% de X, porque eu chamei a massa corpórea que ele tinha de X. Então, qual que vai ser a massa corpórea dele no final dessa segunda semana? Vai ser X menos o quanto que ele perdeu. Ele perdeu 12,5%, que a gente falou que 12,5% é a mesma coisa que o quê? 0,125, ok? Então, eu vou fazer X menos 0,125x, beleza? Ou seja, galera, esse cara aqui, ó, é o 12,5%, tá? Mas é 12,5% do quê? 12,5% da massa corpórea, que eu chamei de X, por isso que eu coloquei o X aqui, tá? E ele está multiplicando porque eu estou falando do. Toda vez que eu vi na matemática da, de, do, você lembra de multiplicou, ok? Multiplicação. Então, por isso que eu coloquei menos 0,125 vezes x. Ou seja, é x menos 12,5% de x. Beleza, galera. E quanto que isso vai dar? A gente pode fazer, né? X menos 0,125x é só fazer uma subtraçãozinha aqui, ó. Entre 1 menos 0,125. Subtração de números decimais, tá? O x é 1x, né, galera? Por isso que eu peguei 1 aqui, tá? Então vai ficar 1,000, a gente pode preencher com 0 e fazer essa subtração aí.
Isso vai dar quanto, galera? Vai dar 0,875, ok? Então, aqui é 0,875x. Muito bem. Depois a questão fala para a gente que na semana seguinte ele perdeu mais 5 quilos. Então, na semana 3, ele perdeu mais 5 quilos, galera. E quanto que ele tinha? Ele tinha isso daqui, né? No final da semana 2. Então, na semana 3, ele vai ficar com quanto? O quanto ele tinha, que é 0,875x, menos o que ele perdeu na semana 3, que é 5 quilos. Ok? Muito bem. E a questão fala para a gente, ficando, olha aqui, ó, ficando com 81,25% da massa que tinha logo antes do início da dieta. Antes do início da dieta era X, né, galera? Então ele ficou com 81,25% de X. Ou seja, a gente pode igualar essa expressão aqui ao valor da massa que ele ficou, que é 0,825 vezes X, beleza? 0,825x, beleza? Só deixando mais claro aqui, galera, ó. E esse cara aqui, ó, é 81,25%, tá? É a mesma coisa aqui, só que escrito em forma decimal. Então aqui é 81,25% de x, por isso que ficou multiplicado por x. Galera, eu estou explicando aqui com bastante detalhe, porque eu sei que tem um pessoal aí que está começando e precisa ir bem passo a passo, tá? Então, por isso que nossa resolução aqui acaba ficando mais lenta, mas o meu objetivo aqui é ajudar todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos desenvolver essa nossa expressão. Aqui a gente ficou com uma equação, né, pessoal? Equação é uma igualdade, tá? E com essa equação a gente consegue descobrir o valor de x, ou seja, a gente consegue descobrir quantos quilos que ele tinha no começo, antes da dieta. Vamos agrupar o x com x, pessoal? Eu vou jogar esse cara que está aqui, ó, para cá, ele vai ficar negativo. E esse cara que está negativo, eu passo para o lado de lá, ele vai ficar positivo, tá? Então vamos ficar aqui, ó, 0,875x, eu só repeti. Agora eu vou fazer menos o 0,8125x igual a 5, né? 5 eu passei para lá, ele ficou positivo. E aqui a gente tem que fazer essa subtração, né? É só fazer 0,875 menos 0,825. Quanto que vai dar isso, galera? Essa subtração vai dar 0,0625, tá? X. É subtração de números decimais, tá, pessoal? É só trabalhar aí com a vírgula, colocar vírgula embaixo de vírgula. Onde não tem número, a gente pode preencher com zero, tá bom? Então, isso daqui é igual a 5. Daí eu encontro que x é igual a 5 dividido por quê? Por 0,0625. Ok? E agora a gente pode dividir esse 5 por esse cara aqui, direto. Ou se você quiser, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode multiplicar os dois números em cima e embaixo por 10.000. Por que 10.000? Porque tem 4 zeros, né? E aí essa vírgula vai sair daqui, vai andar 1, 2, 3, 4. Ou seja, embaixo eu vou ter o 625 e em cima eu vou ter o 5 com mais 4 zeros. Então eu vou encontrar que x igual ao quê? 5 mais 4 zeros, 1, 2, 3, 4, dividido por 625. Fazendo essa divisão aí, galera, a gente encontra o valor de 80, tá? Pessoal, só um detalhe, ó. Essa multiplicação que eu fiz daqui para cá é opcional, tá? Você pode jogar muito bem o 5 e dividir por isso daqui, você só vai ter que trabalhar as casas decimais na hora da divisão, tá bom? Eu multipliquei aí por 10.000 para ficar de uma forma mais fácil para a gente ver, tá? 50.000 dividido por 625. Mas o resultado dá o mesmo, tá? Vai dar 80. Muito bem, galera. A gente resolveu a questão? Ainda não, né, pessoal? E olha aqui a banca Sesgran-Hill esperando a gente marcar a letra E aqui, ó. Doidinha para marcar 80. E aí a gente ia perder a questão. Por quê, galera? Porque a questão quer saber o quê? Qual era a massa corpórea do homem em quilogramas
2 semanas depois do início da dieta. E esse cara que a gente achou aqui, o X, o 80 quilos, é a massa dele antes da dieta, galera. Ó, massa corpórea antes da dieta, é o nosso X. E a questão quer saber qual que é essa massa 2 semanas depois do início da dieta. Como que a gente acha isso? Galera, 2 semanas depois do início da dieta, eu sei que a massa desse homem vai estar em 0,85x. E eu sei que o x é 80. Então eu faço essa multiplicação, galera. Ó. 0,875 vezes o x. O x é 80. Eu coloco o 8 aqui, coloco o 0 aqui para fora, tá, galera? Para facilitar o nosso cálculo. Então vamos fazer junto aqui, ó. 8 vezes 5 dá 40, coloco o 0 aqui, sobe o 4. 8 vezes 7, 56, 56 mais 4 vai dar 60. Coloco o 0, sobe o 6 aqui. 8 vezes 8, 64, 64 mais 6, 70. Coloco o 7 e o 0. Esse 0 que estava fora da nossa multiplicação, agora eu coloco ele aqui. Conto o número de casas decimais que eu tenho no 0,875, tem 1, 2, 3. 3 casas decimais, então eu conto aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, eu vou ter 70 quilogramas, nosso gabarito, letra C. Show de bola, pessoal. Galera, essa questão dá para a gente resolver rapidão, tá? Eu estou fazendo bem passo a passo aqui, porque meu objetivo é ensinar, tá, pessoal? Depois que você pega o jeito aqui, dá para resolver rapidão essa questão aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos avançar. Mais uma questão. Questão 6 Gran Rio, prova de escriturário, ó, 2021, Banco do Brasil. Vamos lá. Uma empresa paga um salário bruto mensal de R$1.000. Salário bruto mensal de R$1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o fundo de garantia, o FGTS, desse empregado. Sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Galera, questão típica de porcentagem, bem tranquila, que a gente tem que calcular, né, pessoal? Fazer cálculo aí. É uma questãozinha também que dá para matar aí em 30 segundos, beleza? Então nós temos aqui o salário bruto é R$1.000 e, grosso modo, sintetizando aí o que a questão quer saber, é quanto que é 8,33% de 1.000, beleza? Então como que a gente pode fazer isso? Pode fazer por regra de 3, né, pessoal? Regra de 3 é uma ferramenta maravilhosa aí para a gente trabalhar com porcentagem, fração, proporção, razão, enfim. Vamos lá, R$1.000 é o salário bruto. Nem precisa colocar esse vírgula zero, né? Vamos facilitar a nossa vida. Então, R$1.000 corresponde ao meu 100%, ok? E eu quero saber quanto, ou seja, eu vou chamar de X, corresponde aos 8,33%, que é o fundo de garantia. Quero saber quem que é esse cara aí, quem que é esse X. Só multiplicar em cruz, 1.000 vai multiplicar o 8,33 e o X vai multiplicar o 100, ok? Esse símbolo de porcentagem a gente não precisa considerar na nossa regrinha de 3 aí, porque um lado da igualdade vai cancelar com o outro, né, pessoal? Então vai ficar o seguinte, ó, x vezes 100 vai dar 100x. 100x igual 1.000 vezes 8,33, vamos colocar aqui, fica 1.000 vezes 8,33. E agora, o que a gente pode fazer? Eu quero achar quem que é x. Eu vou jogar o 100, que está multiplicando o x, para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu vou passar com a operação contrária da multiplicação. Qual que é o contrário da multiplicação? É a divisão, né? Então vai ficar x igual a 1.000 vezes 8,33 dividido por 100, ok? O que a gente pode fazer aqui? Ó? Esse 0 eu cancelo com esse com esse. Muito bem, então ficou só o quê? 10 vezes 8,33. Galera, 10 vezes qualquer coisa é só andar uma casa decimal para a direita, beleza? Como 10 eu tenho um zero, então eu ando uma casa. Então x vai ser o quê, galera? 83,3, ok? Nosso gabarito, letra C.
Show de bola! Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no meu canal. Se alguma coisa não ficou clara, pode colocar nos comentários, tá, galera? Cada aula que eu trago aqui, a minha intenção é melhorar cada vez mais, e para isso eu preciso saber o que eu posso melhorar. Continue me acompanhando, que vai ter muita aula aí com resolução de muitos exercícios da banca CES Gran Rio. E se você quer se dar bem nesse concurso, clica nessa playlist que está aparecendo na tela e bora resolver mais questões comigo. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.